Funcionou? Oi, Ana Luísa. Ai, que bom, Ah, agora está funcionando. que bom. Bom, A gente precisa saber lidar com esses imprevistos todos, né? Mas que bom com que está certeza. funcionando. Vocês Que estão me bom que ouvindo bem? funcionou. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, apesar desse momento aí de confusão, mas que bom que deu certo. É. Mas essas dificuldades com tecnologia são normais. Se fosse um evento presencial, poderia ter falhado o microfone também. Mas que bom que a gente conseguiu aqui rapidamente corrigir, 5 minutinhos. O pessoal já está aqui esperando, cheio de vontade de te ouvir e compartilhar também um pouquinho da visão sobre o assunto socioemocional, sobre acolhimento. Sejam todos bem-vindos. Obrigado aí por estarem seguindo essas lives. É muito bom ter vocês aqui. E muito obrigado, Ana Luísa, por aceitar o nosso convite. É muito legal estar falando com você hoje. Espero que essa conversa possa ser muito informal mesmo, no sentido de abrir um bate-papo aqui com a audiência também. E quem está aqui assistindo pode interagir aqui nos comentários com perguntas, pode interagir com comentários, pode interagir, que é para ser uma conversa mesmo. Acho que a gente está nesse tempo aí de isolamento, a gente precisa de mais conversas, né? Com certeza. Eu queria agradecer a você pelo convite, a Fátima, e também pela oportunidade de eu ter conhecido um pouco o VOA. Eu sei que vocês são um laboratório, né, na PUC do Rio, e eu acho que isso é mais uma coisa que a gente tem em comum, porque eu também sou formada pela PUC, e Legal. apesar de estar muitos anos fora do Rio, eu tive a oportunidade de visitar a PUC recentemente num evento que teve na verdade, me convidaram para apresentar no sexto seminário de psicologia clínica, então eu Uhum. tive a oportunidade de voltar à PUC e foi uma experiência muito bacana. E estou feliz da gente poder estar conversando sobre a importância do acolhimento de todos, né, nesse processo aí de reabertura das escolas. Perfeito, muito legal. Pessoal, eu sempre leio rapidamente no início das lives, né, um pouquinho da mini biografia dos participantes. Hoje eu acho que deve demorar só uns 20 minutos, porque são muitos títulos. Não, brincadeira, mas para quem não conhece ainda, acho que muitos seguidores aqui já conhecem a Ana Luísa, já estavam esperando aqui a live. Mas a Ana Luísa, ela é bacharel em educação pela PUC, como ela estava falando. Ela tem mestrado em psicologia aplicada pela Universidade de Nova York, pós-graduação em neuropsicopedagogia e atualmente é doutorando em ciências médicas pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Ela tem experiência clínica com crianças, jovens com dificuldades de aprendizagem, é fellow do RSA em London, ela é membro e especialista em desenvolvimento infantil do projeto Vínculos, no portfólio do iLab, no NCPI, professora titular da pós-graduação em psicopedagogia do Instituto SEDES, consultora e especialista em educação para projetos de política pública, através de parcerias nacionais e internacionais com a Universidade de Harvard, BID, USP, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e secretarias municipais e estaduais. Então, a gente está falando aqui hoje com uma pessoa super gabaritada, é muito legal cada vez mais trazer essas especialistas e especialistas aqui no Instagram do Vô para compartilhar esse conhecimento, essas né, esse conhecimento sobre o assunto que é tão importante agora para as escolas e para os professores. Bom, hoje o nosso tema está muito legal, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a importância do acolhimento de todos no processo da reabertura das escolas. Nosso time de educação, quando entrou em contato com a Ana, foi muito feliz em conversar com a Ana, e a Ana foi muito feliz em propor esse tema. Eu acho que todos estão com uma angústia muito grande uma expectativa enorme, né, de saber como vai ser esse acolhimento dos alunos. E eu queria começar aqui esse bate-papo, né? Pode ficar bem à vontade, Ana, para falar o que você quiser aqui. Acho que o espaço assim, a gente quer te ouvir sobre esse tema. Mas tem uma pergunta selecionada que eu acho que é boa para começar, que é falando sobre a importância do espaço escolar, né? Agora que a gente está tendo falta dele, agora que a gente não tem esse espaço escolar
físico, né, ele é mais importante ainda, né? Mas como que ele afeta o desenvolvimento físico, social e emocional do aluno, né? Qual a importância desse contexto do espaço físico? Eu acho que quando a gente pensa no espaço escolar, a gente pensa nas trocas, né? Nas interações, o que esse espaço escolar permite. Porque a escola, além do conteúdo que ela transmite, ela permite o crescimento, ela permite o colega, as relações sociais, ela permite também que aconteça esse olhar empático do crescer junto. O professor ali, na verdade, em muitos espaços, ele funciona como um porto seguro. Então, por isso que a gente tratar desse acolhimento, dessa volta ao espaço físico da escola como um tema extremamente importante, porque, na verdade, os espaços e o espaço da escola, ele permite aprendizado em todos os momentos, né? Seja quando a gente está ali na hora da refeição, quando você troca com o outro, quando você troca aprendizados, mas troca também experiências, você troca emoções. Então, esse afastamento da escola, ele tem um impacto bastante significativo para a criança. E preparar agora para essa volta passa a ser bastante importante. Sim, Tem algo que eu gostaria de trazer, assim, até para iniciar a nossa conversa. perfeito. Mês passado, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Jacques Chankoff, que é diretor do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. E ele teve como keynote speaker o professor Paul Revere. E ele Uhum. trouxe uma questão, se a gente pensar na palavra crise em chinês, ela é composta por dois caracteres. Um que foca no perigo e o outro que foca na oportunidade. E eu acho que todos nós entendemos e estamos familiarizados com os perigos que criaram tanta tragédia, incerteza e perturbação na nossa sociedade nesse momento que a gente está vivendo. Mas a gente tem gasto muito pouco tempo conversando sobre que tipos de silver lining, de oportunidade, nós poderíamos trazer dessa situação. E eu acho que talvez Legal. seja importante o nosso foco hoje ser justamente nessas oportunidades, né? E também Uhum. ter esse processo de retorno à escola, do retorno dessa oportunidade de troca e também dos profissionais de educação agora que vão estar à frente, né? Porque a gente tem focado muito na saúde, nos médicos, nos técnicos e enfermeiros, mas em Uhum. breve, com o retorno das aulas, nós teremos os profissionais da educação à frente no sentido de apoiar, de acolher as famílias, de acolher as crianças, Uhum. e eles precisam Uhum. estar bem também. Muito legal. Acho que essa visão é excelente, né? A gente precisa, né, trabalhar nossa resiliência, nossa capacidade de superar os desafios, né? É óbvio que para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras pessoas. Todos passam por dificuldades grandes, né? Existem problemas complexos, famílias em luto, crianças em luto. E é muito importante a gente entender quais são as oportunidades para justamente retornar e tentar sair dessa, obviamente, melhor do que a gente entrou, né? No sentido de tentar inovar e trazer novas práticas que estejam alinhadas com o que a gente gostaria de ter na educação, né? E a gente está vivendo esse momento de muitas incertezas, né? Como a gente estava falando, algumas pessoas falam do novo normal, tem muita gente fazendo esses prognósticos, essas análises, mas ainda está muito incerto esse momento de retorno às aulas, né? Então, nesse momento de retorno às aulas, nesse cenário, quais seriam os pontos assim mais relevantes para que os professores estejam atentos para poder trabalhar, né? Se você quiser realçar, inclusive, oportunidades, né, como você falou, para esse momento de retorno, que tem incertezas, acho que é bem legal assim direcionar a discussão nesse sentido e pode ficar à vontade aí para falar bastante sobre isso, que eu acho que é o principal dessa conversa hoje. Então,
Eu gostaria de começar falando, primeiro, eu acho que parabenizando os professores que, nesse momento, o EAD teve um papel bastante importante, esse ensino à distância, né? Porque a gente Uhum, discutia muito e todos nós sabíamos da importância do EAD. Todos nós sabíamos também como é importante a gente focar no desenvolvimento socioemocional. Mas só que ambos, eles vinham sendo implementados de uma certa forma lenta. E veio essa crise, né? Nós dormimos com o ensino presencial e, de repente, a gente acordou com o ensino à distância. E eu acho que você trouxe uma questão da criatividade que eu acho que foi bastante importante. Nós vimos professores no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, trabalhando de uma maneira extremamente criativa para dar conta desse novo momento, né? Então, a gente teve que aprender a lidar com essa imprevisibilidade. Houve uma troca muito grande através de práticas de sucesso, os professores através do Instagram, momentos como o nosso agora, né, de uhum, compartilhamento de experiências. Então, isso, de uma certa maneira, eu acho que fortaleceu, e essa troca de experiências dos professores que nunca, às vezes, tiveram contato, e havia essa discussão se poderia ter ensino híbrido, ensino à distância ou não, e rapidamente eu acho que a educação ela se empoderou e conseguiu, em alguns espaços, de uma forma bastante positiva, e em outros, levando em consideração as questões que a gente tem com a conexão e com a internet, e de uma certa maneira o professor ele deu conta. Eu acho que é um momento que a gente precisa parabenizá-lo, porque eles de uma hora para outra conseguiram dar conta desse processo. E eu acho que agora, quando a gente pensa nesse momento de retorno às escolas, de retorno à aula presencial, a gente tem que focar nesse acolhimento do professor e fortalecê-lo. Tem uma metáfora que eu gosto muito de utilizar e que eu acho que ela é bastante apropriada para esse momento, que é quando a gente entra no avião e eles estão passando as instruções de segurança, você fala, primeiro coloque a máscara sobre si, em você, né, para depois ajudar a criança que está ao seu lado. Então, nesse uhum. momento, o acolhimento precisa ser da escola como um todo. E a gente precisa, sim, fortalecer esse professor para que ele possa acolher não só as crianças, como a família, as famílias como Legal. um todo. Legal. Muito bom. E nesse momento, né, tem justamente, aproveitando esse gancho das famílias, quais que são os cuidados que as famílias precisam ter, né, em respeito a essa saúde emocional, essa saúde ah, dos alunos que pode ter sido tão debilitada aí nesse tempo de isolamento, falta de contato com os colegas, com os professores. O que, que as famílias podem fazer? Porque eu acho que quando começar o retorno, a primeira coisa que vai acontecer são as conversas entre as famílias, aquela animação de, olha, eu vou te levar na escola, hoje é dia de ir para a escola, voltou. Então, assim, nesse momento, né, o que as famílias já podem ir fazendo para conduzir o aluno para a escola, para esse momento de retorno? Como isso pode ir sendo trabalhado a partir do momento que começar, né, a acontecer? Eu acho que a comunicação é bastante importante, né? As famílias conversarem com as crianças, responderem as perguntas, o que aconteceu, por que eles ficaram sem ir à escola. Eu acho que no momento da conversa, da troca, eu acho que também é uma forma de acolhimento, para que a criança possa entender e se sentir fortalecida. Então, essa troca também entre outros pais, eu acho que acontece muito, de uma forma muito constante, os grupos, né, de WhatsApp, preparar para esse retorno à escola, né? A gente sabe que nesse processo de reabertura vai ser bastante desafiador, porque mesmo com todo esse esforço que foi feito para atenuar a situação, vão ter impactos emocionais, cognitivos e físicos que eles vão precisar ser observados, eles vão se prolongar por um longo período de tempo. E nesse processo de reabertura, e aí eu acho que os pais podem conversar com as crianças, terão protocolos de higiene, espaçamento entre as carteiras, possibilidades de aulas ao ar livre, reforço ao sábado, no contraturno, né? Muitas perdas emocionais, econômicas, né? Uma ansiedade
também existe o luto, né? E os alunos eles vão estar retornando com níveis diferentes de conhecimento, porque alguns puderam acompanhar as aulas e os outros nem tanto. Mas antes da gente pensar, né, numa avaliação diagnóstica desses alunos, Uhum. a gente tem que focar na importância desse acolhimento, né? E o acolher no sentido de ser aceito, de ter a escola como um lugar seguro, porque a gente Uhum. precisa semear esperança. Então, ao mesmo tempo que você precisa colocar de protocolos e o que vai ter que ser feito, de explicar para essa criança das questões né, do abraço, nós que somos do povo latino, a gente tem essa forma de se expressar e de manifestar carinho. O abraço que antes ele representava carinho, agora a gente precisa ter certos cuidados. Então, eu acho que a gente tem que explicar, e ao mesmo tempo que o acolhimento ele representa o coletivo, ele também representa o individual. Né? Quem é esse aluno? Quem é essa criança? O que essa criança passou no processo durante o período da quarentena, que pode ser algo que tenha sido difícil, mas também a família pode ter ganho um irmão, que seja trazido não só as questões de dores, mas também o que foi positivo desse momento, porque eu acho que Uhum. a gente está vivendo um momento histórico, né? Então, eu acho que é Sim. importante a gente trazer essas experiências como um todo e colocar Uhum. isso para o professor. E eu acho que não cobrar do professor nesse primeiro momento tanto o conteúdo da parte Uhum. acadêmica e permitir com que esse professor tenha sensibilidade para estar, na verdade, tendo oportunidade de entender essa criança, de conversar, de permitir Perfeito. trocas. Perfeito. Conversar, né? Fazer uma dinâmica diferente, né? De colocar a matéria, de expor um conteúdo, né? Oportunidade, principalmente no início, de fazer com que os alunos também conversem entre si, né? Usando metodologias ativas, para que eles também possam colocar as suas questões. Afinal, todos eles passaram por esses momentos e vão ter vários aprendizados que eles podem compartilhar, né? Tem Tiago, aqui. Tiago, Oi, tem um conceito que é super interessante que os países estão utilizando agora bastante, é popular, chamado Higher Order Thinking Skills, que ele destaca você proporcionar para o aluno a oportunidade de trabalhar o pensamento crítico, resolução de problemas. Então, o foco Uhum. é entender o conhecimento aplicado, ao invés da simples memorização. Então, eu acho Uhum. que o que os alunos passaram e o que as famílias nesse momento, eu acho que isso é uma oportunidade de um crescimento. E se eles tiverem oportunidade, se esse professor tiver sensibilidade de trabalhar essa questão, isso pode estar presente em vários momentos do dia a dia da prática do professor, seja em momentos de uma redação, seja numa aula de geografia ou ciências e falar sobre Uhum. do avanço da ciência, dessa nossa capacidade de conectar. Então, assim, isso tudo pode favorecer o crescimento sem deixar de lado a emoção, sem deixar de lado essa Perfeito. troca, esse olhar para o outro, esse Perfeito. compartilhar. Não seria um momento, talvez, das escolas, talvez, não precisa nem ser uma coisa de cima para baixo, mas dos professores criarem, talvez, alguns projetos interdisciplinares que trabalhem essas competências, essas metodologias de uma forma que esteja, de alguma forma, com um contexto integrado nessas matérias, né? O que você acha? Sem dúvida, eu acho que você trabalhar essa parte também de você ter projetos, trabalhar por projetos, incluir os professores, permitir com que as crianças até escolham alguns temas que possam ser discutidos e que sejam vinculados. Legal. Isso entra desde a educação infantil, por exemplo, tem algumas Uhum. escolas que estão trabalhando as emoções nas próprias máscaras que as crianças estão indo, que elas têm a Uhum. oportunidade de desenhar os sentimentos. Então, você reconhecer a Uhum. emoção do outro através do olhar, de outras formas de você nomear o seu sentimento, de você ter um tempo Uhum. para que você possa, sim, estar tendo a oportunidade de se expressar, porque foi um momento que foi difícil para todos. Mesmo Uhum. a gente pensando que, olhando para trás, foram 3 meses, foram longos e a gente ainda não sabe a data dessa retomada, a gente Sim. tem essa oportunidade de trocar experiências, de trabalhar a empatia e de trabalhar a escuta também.
porque a escuta nesse momento ela vai ser essencial, uma escuta ativa, que seja reflexiva e que Uhum. possa, na verdade, contemplar a dor, a parte emocional de cada um das crianças. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está aqui falando hoje bastante sobre esse momento de retorno, de acolhimento no espaço presencial, mas a Ana trouxe um ponto aqui que é super relevante. A gente não sabe exatamente em que momento vai ser esse retorno. A parte da saúde está muito incerta, a gente não sabe se, né, o número de casos vai começar a diminuir, se vai continuar crescendo, se vai se estabilizar, se vai ter uma segunda onda, se não vai ter, quando que vai ser seguro para ir para a escola. Mas alguns comentários aqui que eu capturei, a Ana Lu do Voa também realçou aqui, do pessoal perguntando, primeiro assim, comentando que as crianças, principalmente as menores, né, sempre ficavam muito com a escola e agora estão ficando muito com a família, com os pais, né? E junto desse comentário vem uma pergunta da Thea Rude, que é o usuário que está seguindo a gente. Ela pergunta como lidar com a falta de vontade da criança para retornar à rotina da escola. Então, pode ser por vários motivos, né? Mas como que os professores, as famílias podem lidar com talvez uma falta de motivação, uma falta de vontade do aluno de ir para a escola? Então, em alguns casos, isso vai ser bastante comum, porque as crianças tiveram a oportunidade de ter contato com as famílias, os pais trabalhando em casa, esse momento que deu oportunidade de um estreitamento de laços familiar, e aí, de repente, você fala dessa volta à escola, né, que vai exigir rotina, horários, e isso ele pode, às vezes, pensar, não, eu não sei se eu quero isso agora, tá bom, eu estou aproveitando esse momento aqui com a minha família, mas eu acho que é uma oportunidade da família também trazer a questão do que ela sente saudade da escola nesse Uhum. período. Fazer perguntas, o que você gostava? Eu acho que os pais podem começar a introduzir a volta à escola, porque durante um período de tempo eles, né, teve toda essa mudança, e eu acho que a pergunta dela foca um pouco na questão da educação infantil, e a educação infantil é talvez a que mais precise desse contato com a escola no sentido da Uhum. interação. Eu acho Sim. que eles precisam do colega, eles precisam do outro, dessa prática, e muitas vezes a gente em casa, os pais têm eles precisam trabalhar, né, e a criança, ela precisa daquela interação. Então, como é importante os pais, nesse momento, conversarem com as crianças, conversarem sobre os colegas, sobre a escola que vai continuar a mesma. Às vezes eles têm um certo receio, né? Será que eu vou estar voltando para a escola? Como é que vai estar essa escola? Tem as notícias que ficaram nos jornais, eles ficam um pouco apreensivos e não tiveram tempo de digerir. Então, aproveitar esse momento, de certa maneira, para prepará-los para esse retorno. Legal. Tem até um outro comentário aqui da Heloísa T. Maga, que ela está comentando aqui. Creio que para as crianças de educação infantil será mais difícil, né? Um pouco do que você estava falando. Lembrando que há também para elas um momento de adaptação. Como que será esse período? Então, falando até mesmo desse momento de adaptação das crianças do ensino infantil. E se a gente pensar em quando houve a paralisação, né, nas escolas, o ano letivo tinha acabado de iniciar, né? A gente teve o início do ano Uhum. letivo, a parada para o Sim, carnaval. marco ali, né? Então, de uma certa maneira, a gente vai estar iniciando nesse processo uma adaptação. A gente sabe que em muitas escolas, professores já estão se mostrando um pouco receosos para esse retorno, preocupados com a sua própria saúde, a sua própria saúde, às vezes não querendo colocar em risco outros membros. Então, eu acho que a gente precisa preparar essa criança para esse retorno às aulas, da importância do colega, da importância da troca, que vai acontecer esse momento em que será um processo realmente de uma readaptação à escola para a educação infantil. Uhum. Perfeito. A gente fala, né? Acho que várias dessas lives do Vô têm sido muito. O assunto das competências socioemocionais tem sido muito central, seja por um ângulo de lidar com as emoções, pelo ângulo
do futuro da pessoa, de lidar com as frustrações, do processo de acolhimento. Mas eu sei que você estuda bastante sobre o tema, escreve sobre o tema, então eu não queria deixar de te perguntar para reforçar, que muita gente às vezes não tem isso claro. Qual que é a importância na vida de se trabalhar a inteligência emocional, de se trabalhar as habilidades socioemocionais dos alunos, de olhar para o aluno como um todo? Qual que é a importância disso na vida de uma pessoa do ponto de vista científico? Olha, Tiago, eu acho que se a gente tinha alguma dúvida sobre a importância de se trabalhar o socioemocional, eu acho que esse momento todo da pandemia, ele está mostrando para a gente quanto é importante a gente trabalhar e, na verdade, reforçar essas habilidades nas crianças, porque a gente poder lidar com essas incertezas, de poder trabalhar o emocional, ele passa a ser o essencial nesse momento, até para ajudá-los a digerir. E o que a ciência hoje em dia ela nos mostra que na verdade, o socioemocional, você trabalhar o socioemocional desde cedo, ele tem ganhos para a vida inteira. Você não está apenas focando na criança em prepará-la para uma prova, ou não, você está, na verdade, fortalecendo esse ser humano. Então, você Uhum, trabalhando na criatividade, trabalhando na resiliência emocional, são habilidades que você vai precisar ao longo da vida. E existe esse momento, por exemplo, quando a gente olha para a educação infantil, que são janelas de oportunidades que você pode estar trabalhando. E aí fica muito mais fácil trabalhar o socioemocional quando a gente tem, na verdade, exemplos que são práticos. Você vai estar trabalhando a questão da empatia, da escuta, através desse momento, dessa situação que a gente está vivendo e mostrar isso de uma forma que aconteça de uma forma plena. A gente está estruturando e ajudando com que essa criança se desenvolva. Então, eu acho que essa crise da pandemia, ela mais do que nunca, ela mostra como que é importante trabalhar o socioemocional, não só as famílias em casa com seus filhos, mas também a escola, e isso passa a ser agora essencial até para a gente pensar num acolhimento, nesse uhum. processo de retorno às escolas. Perfeito, perfeito. A gente está falando bastante sobre a educação infantil, tem até uma pergunta aqui que joga isso um pouquinho para o outro extremo, lá para o ensino médio. Vamos lá para o terceiro ano do ensino médio. E o Renan Palestina ele está perguntando aqui, né, como lidar com a ansiedade dos adolescentes, principalmente do terceiro ano do ensino médio, com essa incerteza, com essa ameaça de não haver um fim para o ano letivo, a suspensão ou prorrogação dos vestibulares, né? Tá todo mundo pisando num terreno que é instável, né? Então, esses adolescentes também estão com emoções, né, à flor da pele, já estão em casa, já tem todo o processo de estar em casa na adolescência, com a família. Então, como que as escolas, como os professores, as famílias podem lidar com esses adolescentes? Eu acho que a palavra-chave seria, em termos de escola e dos professores, escutá-los. Eu acho que tem que ter muita conversa, eu acho que a gente precisa colocar para eles de uma forma clara o momento que a gente está vivendo. E eu acho que nesse período, a troca entre os pares é bastante importante. Então, permitir, mesmo nesse período em que as aulas ainda não reiniciaram presencialmente na escola, permitir com que hajam trocas, com que hajam momentos em que ele se sinta seguro e não tenha medo de fazer perguntas e que ele pode sim estar se preparando, ele pode sim estar... hoje em dia a gente tem formas de estar estudando, de estar se preparando, tendo esse conhecimento todo que no fundo está disponível online, que ele possa sim estar se aprofundando, mas que ele possa cuidar da saúde mental dele, que ele possa entender que ele precisa cuidar do sono, que ele precisa cuidar e entender, será que é tristeza que eu estou sentindo ou será que é raiva? Será que nesse Uhum, momento isso está se tornando uma ansiedade? Como é que eu posso trabalhar técnicas que vão me acalmar, que vão me relaxar? Quando que eu preciso uhum, buscar ajuda? Porque a gente sabe que nesse momento o estresse está presente na vida deles. Eles têm milhões de incertezas, eles estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que está passando por questões que são extremamente importantes. Então,
que ele tenha a oportunidade de se questionar, mas ao mesmo tempo que ele tenha também a oportunidade de entender o que está se passando, do momento que ele está vivendo, e que ele possa, sim, buscar soluções que sejam soluções em grupo também. Legal. Pessoal, a gente está aqui com a oportunidade de ouro conversando com a Ana. Vocês podem ficar muito à vontade de fazer perguntas, de colocar seus comentários. A gente está selecionando aqui, a gente gosta muito dessa interação do pessoal que assiste. É para ser uma conversa mesmo. Eu estou aqui para ser um mero mediador aqui das perguntas e provocador dos assuntos. Mas tem uma pergunta aqui, Ana, que eu tinha separado também no início, que é, assim, pensando até um pouco mais a médio barra longo prazo. Como você estava comentando, foi todo mundo pego de surpresa com esse momento, né? Apesar da gente estar ouvindo aquelas notícias de caramba, tem um vírus acontecendo na China e as coisas estão se espalhando, será que vai chegar aqui? Será que não vai chegar aqui? O pessoal não estava dando muita atenção, foi começando a dar atenção, mas quando viu, tinha lockdown, tinha isolamento, estava todo mundo sem poder ir para a escola, a justiça mandou parar de ir à escola. Então, houve uma mudança muito repentina, né, que não teve tanto tempo de planejamento. Tudo na educação, planejamento leva um tempo para fazer, para construir, para ficar bem feito. Mas muito se diz já, tem muitos cientistas que estão afirmando que, inclusive já está acontecendo em outros lugares, que esse fim da pandemia ele não é muito claro. Não é assim, um belo dia a gente acordou e acabou. Não existe mais, esse momento passou, o normal voltou. É um processo que pode haver uma segunda onda, pode haver outros momentos de isolamento, né? E talvez agora a gente, daqui para frente, talvez dias, meses, algum tempo para frente, vai ter essa oportunidade do retorno presencial à escola, mas que depois pode ser seguido por um novo isolamento. Então, assim, pensando nesse médio e longo prazo, o que as escolas podem fazer para não serem pegas tão repentinamente assim de novo, né? Tem alguma coisa que já pode ser feita agora, pensando nesse futuro? Eu acho que muito do que está sendo feito e sendo pensado em países que estão talvez numa fase mais antecipada que a nossa, é pensar em soluções e em estratégias que possam, na verdade, atender a essa possível flutuação. Então, por exemplo, a gente pensa em salas de aula invertidas, ou seja, que nos momentos em que as crianças ou os jovens estiverem na sala de aula, sejam esses momentos realmente de interação, de troca, e que eles possam ter a independência de estar focando, às vezes, no aprendizado e na retenção do conteúdo quando eles estiverem em casa. E até desenvolvendo essa questão da autonomia, desenvolvendo um processo de reflexão. Então, assim, utilizar essa sala de aula invertida, no qual o momento junto, o momento de interação, ele vai permitir essas reflexões, essa troca. Eu acho também que a gente poderia aprender um pouco com algumas experiências da área da saúde. O HC em São Paulo criou um projeto chamado Com Você 19, que na verdade é uma ligação com o nome, né, Covid-19, e que foram feitas ações que buscavam fortalecer os profissionais de saúde. Da mesma maneira que a gente tem o equipamento de proteção individual, né, que quando a gente coloca máscaras, luvas, ela é um equipamento de proteção visual, individual. Eles criaram o que é chamado de equipamento de proteção individual focado na saúde mental. Então, já tem produzidos uma série de vídeos, de pílulas, que focam em questões que são extremamente importantes e que podem beneficiar o profissional tanto de saúde como o cidadão comum, porque ele traz ali informações que foram desenvolvidas por profissionais extremamente capacitados e que trazem técnicas de relaxamento, de meditação, de mindfulness, terapia focada na compaixão, nesse olhar da escuta do outro, como que você trabalha escuta em ambientes onde você tem um grande nível, né, de burnout, da importância, por exemplo, de pais e famílias estimularem a questão de se manter uma rotina de horários, de sono, ligar a esse lado também
da telemedicina, o que ela está podendo nos ajudar. Eles criaram, através da tecnologia do homem virtual, uma série de pequenos vídeos que explicam vários temas que às vezes são mais complicados. Então, assim, a gente tem que pegar o que foi já construído por outros países, mas também o que foi construído, o que a gente construiu aqui em outros espaços e que foram importantes para, de uma certa maneira, fortalecer e que podem servir como exemplos. Então, assim, a gente também pegar um pouquinho de experiências de sucesso que aconteceram em outros municípios. Por exemplo, tem municípios que estão desenvolvendo um trabalho incrível com as aulas em casa, como que eles estão se aproximando das crianças e dos jovens, e também como é que tem sido essa relação com a família que está apoiando esse trabalho. Então, assim, eu acho que muito a gente pode aprender, e eu acho que a gente precisa também conhecer o que está sendo feito e estimular mais essa troca. Legal. Como que o pessoal tem acesso a esses vídeos que você estava falando, essas pílulas, acho que é do HC, né? Isso. Como que a gente pode ter acesso? Eu posso te passar o link, mas se for feita uma Legal. busca com você 19, ele vai... Com você 19. Com você 19. Legal. Então, eles têm uma série de vídeos, mas os vídeos às vezes são um pouco mais longos, mas eles têm vídeos já focados e curtos, que são vídeos de 2 minutos, que podem ser utilizados por professores, por pais, nesse momento, inclusive até que os professores, eles vão estar à frente, né? A gente, com essa situação da saúde que a gente espere que acalme, as escolas, elas vão virar o espaço de acolhimento. Então, até de uma certa maneira, que os professores possam estar informando aos pais de uma forma simples e fácil como eles podem estar ajudando as crianças e ajudando a si próprio também. Perfeito. Pessoal, sigam aí o Instagram do Voa, que depois da live eu vou pegar todos esses links, todos esses materiais da Ana Luísa, a gente vai colocar, vai fazer um post no Instagram, e aí vocês vão poder ter acesso a esses materiais, acho que são super relevantes. É conhecimento não só para esse pós, para durante, mas para a vida inteira, né? Acho que são essa caixinha de ferramentas que vai ajudar aí a vida inteira a lidar com as emoções e lidar com as competências socioemocionais. Bom, tem mais perguntas aqui, agora o pessoal está perguntando mais, adoro isso, podem perguntar mesmo. Tem aqui um comentário, né? Seria interessante nesse período de retorno ampliar gradualmente o período das crianças na escola. Tem escola falando de rodízio, que na segunda-feira vai 20% dos alunos, na terça vai mais 20%. Você falou do Flipped Classroom, né, da sala de aula invertida. Você falou de algumas outras estratégias. Tem escola que eu ouvi falar que está pensando em ter a aula presencial e ter em algum lugar assim um projetor com os alunos que estão em casa conectados. O que você está vendo de mais interessante? Assim, qual o caminho que pode ser mais interessante nessa prática de recebendo os alunos de forma gradual? Eu acho que assim, a criatividade tem sido enorme. A gente tem já escutado várias ideias e eu acho que elas todas são válidas, mas o que é mais importante agora, principalmente pensando no emocional tanto das famílias e como também dos professores e da escola, pensar que isso vão ser possibilidades e que a gente entende que talvez não seja aquele ideal, mas é o ideal, é o que a gente tem para agora. Então eu acho que a partir do momento que a gente entende essa ideia, eu acho que fica muito mais fácil a gente poder aproveitar tudo que esse momento pode oferecer. E eu acho que os desafios, eles também são formas de aprendizado. E se a gente passar por esses momentos e fazer tentativas e estratégias que não deem certo, mas se a gente estiver também sensível a isso, a gente vai estar aprendendo com essas novas técnicas, com essas novas formas. Algo que eu achei bastante interessante, que eu tive conhecimento outro dia, tem a Arte Educação, ela está fazendo um trabalho com jovens de escolas públicas e de escolas particulares, no sentido deles, em conjunto, mesmo antes de voltarem às aulas, buscarem soluções para questões que eles estão vivendo. Então, que essas soluções também partam dos jovens, porque com isso a gente vai estar desenvolvendo neles a autonomia, na verdade o autoconhecimento, a gente vai estar proporcionando esse relacionamento social
Então, assim, buscar que esses jovens tragam soluções, que eles possam trazer questões que eles consideram desafiadoras. Quando a gente pensa nos alunos do ensino médio, né, que eles tenham essa oportunidade de compartilhar e que eles possam, sim, estar buscando estratégias e soluções que sejam, na verdade, significativas para eles próprios, porque quando esse projeto vem deles, ou é uma experiência que seja significativa para eles, ela tem, na verdade, uma força muito maior e ela vai fazer com que ele entre, que busque, que tente de uma forma diferente. Mas é um momento difícil, é um momento que a gente está trazendo muitas dores, mas que a gente precisa olhar e ter um pouco de esperança, de acreditar que a gente vai conseguir e passar isso para as crianças e para os jovens também. Que está sendo difícil, mas que quando eles não estão vendo os avós ou quando eles não estão interagindo com os colegas, que eles estão fazendo isso porque eles se preocupam com o colega, porque eles se preocupam com a saúde dos idosos. Então, assim, quando a gente conversa e se comunica, as coisas fazem sentido e é como se a gente fosse conectando tudo isso que está acontecendo junto, né? Então, essa possibilidade de conectar todo esse processo, para que ele seja significativo. Eu acho que trazer história também, porque quando a gente traz experiências de casos que já aconteceram, isso de uma certa maneira acalenta, porque eles sabem que vai ser um momento difícil, mas que esse momento vai permitir esse crescimento e que juntos eles vão estar construindo esse, como você disse, esse novo normal que está sendo utilizado tanto agora, né? Perfeito. Eu acho brilhante esse pensamento de colocar né, voltando um pouquinho no que você estava falando, brilhante esse pensamento de colocar o aluno no centro da questão, né, para desenvolver a autonomia, o protagonismo do aluno. Soube também de uma escola que fez isso, né? Como que você quer a sua escola? Né? Agora que você não está mais na escola e vai todo mundo voltar, a gente tem a chance de começar tudo do zero. Então, como que você, aluno, quer que a sua escola seja? Quais são as questões? O que você gostaria de aprender? O que você gostaria de discutir? Como que a escola seria legal para você, né? Então, é realmente um momento bem oportuno, eventualmente, para a escola fazer um questionário, ou para conversar, abrir uma aula num chat ao vivo, ou receber por e-mail, ou incentivar as famílias que perguntem aos alunos, né? Trazendo sempre o aluno para essa questão. E aí, eu tenho até algumas outras perguntas aqui que eu vou voltar, mas tem uma que está muito conectada com o que você estava falando agora, eu acho que é importante a gente colocar nesse momento, que é da Tereza Orível. Ela falou, Ana, para termos um olhar positivo para esse momento, que ganhos você acha que poderemos levar para o retorno ao presencial? Né? Como que a gente aproveita esse momento e olha os ganhos que podem existir? Então, acho que a gente tem que pensar, primeiro, nos ganhos que a gente conseguiu dessa aproximação com a tecnologia. Eu acho que a Tereza trabalha com tecnologia também, e eu acho que a gente pensar em tão pouco tempo o que não só as escolas, mas como as famílias conseguiram trazer para esse olhar da tecnologia como mais uma ferramenta, não só da escola e da sala de aula, mas como uma ferramenta de aproximar. A gente conseguiu, de uma certa maneira, humanizar as telas. Existia um medo muito grande, né, de como é que vai ser e dessa força da tela. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente conseguiu humanizar e eu acho que isso é um ganho, né? Essa aproximação, eu acho também, esse olhar para o outro, essa preocupação onde todos nós juntos decidimos ficar em casa e usar máscara. Eu acho que tudo tem que ser colocado. Eu acho que é um momento difícil, mas como todo momento difícil tem esse outro lado da moeda. E a gente ter essa capacidade de trazer esse outro lado, eu acho que em toda crise, eu acho que sempre tem uma oportunidade. E que a gente mostre o momento da crise, mas que a gente mostre, como você colocou, o que a gente pode fazer com a nossa escola, o que aconteceu nas famílias nesses momentos juntos, né? Tem pessoas que falam, eu nunca tinha prestado atenção do meu filho, porque eu nunca tinha tempo. Então, de repente, a gente perdeu os espaços, mas a gente ganhou tempo. Então, eu acho que isso é algo que é extremamente relevante e reflexivo, né? Porque você agora está nesse momento em que você tem o tempo
e que você precisa se adaptar a esses novos espaços. E famílias que, às vezes, em espaços restritos, trabalharam no desenvolvimento físico e motor das crianças, que tiveram a oportunidade de fazer home office e, ao mesmo tempo, sentar do lado do filho. Então, acho que trazer todos esses ganhos de uma forma bastante sensível, mas de muita troca, de muita conversa. Perfeito. Pessoal, a gente está quase chegando no tempo limite do Instagram. Tem aí mais talvez 5, 6 minutinhos antes de dar o tempo da live do Instagram, que é de 1 hora. Tem mais uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, que é da Nath Madri. Ela pergunta, né, nesse momento de isolamento, houve maior inversão dos papéis, pais, professores. Qual é a melhor forma de retomar esses valores no retorno? Como você, Ana, disse, conteúdo não vai ser o foco principal nesse momento. Como que a gente retoma esses papéis, né, o lugar do professor, o lugar da família? Como que isso fica mais claro? Então, eu acho que vai ser uma transição, porque, como você disse, né, tem várias possibilidades, e eu acho que vai ser um processo de transição, mas eu acredito muito no potencial desse tripé, desse tripé que seria, no caso, a família, o professor e a criança e o jovem, né? Então, se a gente pensar e olhar para o potencial que juntos eles podem gerar, porque a gente vai estar enfrentando aí um período de muita troca de papéis ainda. Então, Uhum. se a gente pensar nesse trio e não independente, eu acho que a gente vai conseguir ter uma força muito maior. E a gente sabe que o pai assumiu um papel temporário, porque o pai é pai. Ele É, vai ter e manter o seu papel de pai. E o professor ele vai entrar ali agora no sentido de estar potencializando aquilo que foi feito pela família, mas também entender que muito do que foi feito vai precisar também ser retomado. Então, eu acho que é potencializar. Eu queria trazer, se a gente pudesse trazer um olhar, e principalmente pensando que a gente está no final, é que a gente pensasse nas oportunidades, né? Que existe todo um momento que foi difícil, que tem todas essas fragilidades, mas que a gente também trouxesse essas oportunidades e que a gente desse para as crianças que eles estão precisando agora dessa resiliência emocional, eles estão precisando se sentir seguros, porque mesmo aqueles que estão em casa, dentro de um ambiente no qual eles têm os pais, eles têm oportunidade de estudar, eles estão com uma insegurança. Onde estão os meus amigos? Cadê a minha escola? E que a gente dê essa oportunidade deles voltarem à escola, deles experimentarem o movimento, trabalharem o próprio movimento, o corpo, né? Que essa uhum. oportunidade faça parte da educação. Então, que a gente traga esse olhar mais humano da educação e que eu acho que vai ser uma oportunidade de se trabalhar como nunca o socioemocional, essa questão da independência, do autoconhecimento, da tomada de decisão. Então, eu Perfeito. gostaria que a gente trouxesse muito esse olhar dessas possibilidades. Perfeito. Ana, muito obrigado por esse tempinho aqui que a gente passou juntos, pelo conhecimento que você trouxe, por essa experiência. Foi muito legal. Muito obrigado também para todo mundo que esteve aí acompanhando a live e assistindo. Eu vou, como prometi, depois da live, pedir para a Ana esses materiais, esses links para a gente colocar no Instagram e vocês terem acesso a esses vídeos. É, Vou também pedir para a Ana algumas recomendações de livro, não tinha pedido antes, vou pedir para a Ana para a gente postar no Instagram, então fiquem ligados aí no Instagram que de repente amanhã já vai estar no ar esse post com esse conteúdo. E tá todo mundo convidado aí a seguir também o nosso YouTube, assistir as outras lives que a gente já teve. Infelizmente a gente vem chegando no final, podia ter mais, né? Vai ficar com gostinho de quero mais. Mas a live, para quem chegou mais para o fim, vai estar disponível no nosso YouTube, no IGTV. Então vocês podem curtir por ali e seguir para assistir de novo. Ana, muito obrigado, gratidão por esse Obrigada tempo. a todos. É muito legal. E que fiquem bem e procurem agora, nesse momento,
olhar para essas possibilidades. E parabéns, Thiago, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Eu acho que é extremamente importante. E a gente falou aí de ações que estão sendo feitas por empresas, institutos e pessoas, e o trabalho que você tem feito de disponibilizar gratuitamente uma das ferramentas que vocês têm já desenvolvido. Sim. Eu acho que isso, quando a gente pensa até em aulas virtuais, eu acho que é extremamente importante que as pessoas conheçam até o que você está oferecendo gratuitamente para as escolas como uma forma de trabalhar e interagir nessas plataformas virtuais. Muito obrigada. Perfeito, obrigado. Para quem não conhece, a Ana está falando do Voa Conecta. Se vocês entrarem no site do Voa, que é voaed.com, ou no Instagram do Voa, e descer um pouquinho nos posts, vocês vão ver essa ferramenta que é gratuita para incentivar o engajamento e a interação dos alunos nas aulas virtuais. A gente sabe que esse momento é angustiante, mas a tecnologia pode ajudar um pouquinho. Ela não vai substituir tudo, mas ela pode ajudar a melhorar um pouquinho o que está acontecendo agora, nessa falta de contato, nessa falta de afeto, nessa falta do ambiente físico. Né? Bom, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco na live. Ana, muito obrigado novamente. Um beijo, fique bem. Obrigada e todos fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada.